A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou o Atlas da Violência no Brasil. O estudo apontou que em 2015 aconteceram 59 mil homicídios, 11 mil a mais do que os registrados em 2005. As principais vítimas são homens negros. Para a gente discutir esse assunto, estão conosco o especialista em Direito Público e membro do Movimento Negro Unificado, Gleidson Renato Martins Dias, e o professor de Direito da UBRA e membro do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, Sérgio Abreu. Boa noite, sejam bem-vindos, doutores. Boa noite. Bom, o Atlas da Violência 2017, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública, revela que homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. Como vocês avaliam esse recorte apresentado nesse levantamento? Professor, os dois doutores, por favor. Primeiramente, é importante destacar que esse ato de violência é um trabalho feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E qual o objetivo? É trazer à evidência os dados referentes aos crimes violentos, aos homicídios, que estão assumindo um número bastante alarmante no Brasil e crescente ano a ano. Então, nós estamos, pelos dados de 2015, nós chegamos a 59.080 homicídios, ou seja, quase 60 mil homicídios. Então, o objetivo desse Atlas é trazer os números relativos à violência e para que mobilize a comunidade, a sociedade e principalmente a autoridade pública, o governo federal como um todo, para que há necessidade urgente de estabelecer uma política de segurança pública séria, ampla, no Brasil para estancar essa mortandade que chegou. E principalmente quando traz dados significativos da seletividade dos homicídios que ocorrem em nosso país. Este gráfico mostra toda a série histórica do mapa da violência e revela como o número de mortes vem crescendo desde 1996. Em 2003 já tínhamos mais de 50 mil homicídios por ano. Pouco mais de uma década depois, em 2014, atingimos nossa pior marca, mais de 60 mil vítimas. Entre 2005 e 2015, o número de homicídios subiu 22%. O Atlas da Violência ainda faz uma comparação nada animadora. Em apenas 3 semanas no Brasil, foram assassinadas mais pessoas do que o total de mortos em ataques terroristas no mundo nos 5 primeiros meses de 2007, que envolveram 498 atentados e mais de 3.300 vítimas. Nós viemos ao IPEA conversar com o Helder Ferreira, que é pesquisador do Instituto. Ele fala sobre os motivos que levaram o país a ter uma epidemia de violência. No Brasil tem uma série de questões. Então, por exemplo, você tem no Brasil uma taxa alta de mortes por armas de fogo, né? O que ajuda a indicar que esse mercado informal de armas que a gente tem no Brasil, e mesmo a passagem de armas que estão no mercado legal para o mercado ilegal, o fácil acesso à arma de fogo tem contribuído muito para essa taxa de homicídio. Outro fator que contribuiu muito para o grande número de homicídios é o tráfico de drogas. Ele acaba envolvendo pequenas organizações criminosas, que disputam territórios e que resolvem boa parte dos conflitos em torno dessa empresa, dessa venda de drogas através do uso da violência. Então, traições dentro dessas empresas, punições a usuários que não pagam suas dívidas, disputa de territórios com outras organizações criminosas, isso é resolvido através da violência. Conversamos também com o sociólogo e professor da Universidade de Brasília, Lúcio de Brito Castelo Branco. Professor, quando a gente vê um número tão grande de mortes, 59 mil mortes em 2015, de acordo com o IPEA, homicídios, mortes violentas, e a sociedade não se choca com esse número, o que explica isso? Isso revela a total ausência de temor das pessoas à autoridade legal e legítima. E não havendo esse temor, nós nos situamos num espaço de vale tudo, é o que acontece. E a combinação de grande número de mortes, de homicídios e um pequeno número de casos solucionados, com os homicidas identificados e punidos. Essa combinação, ela provoca o quê?
provoca um círculo vicioso. Isso realimenta o crime. Isso revela o desaparelhamento da polícia para a solução dos crimes. É um exemplo, a polícia inglesa não anda armada. E as pessoas respeitam. E se não respeitarem, serão punidas. Outros dados do Atlas da Violência chamam a atenção. São quase 29 vítimas no Brasil para cada 100 mil habitantes. Nos últimos 5 anos, houve um grande crescimento da taxa de homicídios nos estados do Norte e Nordeste. Sergipe, mais de 77%, Rio Grande do Norte, 75%, Piauí, 54% e Maranhão, 52%. Na Constituição Federal de 1988, está expresso no artigo 144. A segurança pública é dever do Estado e deve ser exercida pelas polícias federal, rodoviária federal, polícias civis e militares e corpos de bombeiros militares. A gente tem uma sociedade, um país, que não tem oficialmente pena de morte, mas que o Estado, através dos seus agentes públicos, mata muito, porque esse é um dado da realidade. As nossas polícias são as que mais matam e também as que mais morrem no Brasil. Essa é uma questão a ser enfrentada. Humberto Fiungo trabalhava como auxiliar de câmera em uma emissora de televisão. A investigação sobre a morte dele em Goiás foi arquivada e ninguém foi punido. A gente tem baixíssimos índices no Brasil como um todo, não é só uma questão do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, de resolução de crimes de homicídios. Então, isso entra nessa lógica de um círculo vicioso. A gente tem um volume alto de mortes, essas mortes não viram inquéritos investigados e buscados a sua autoria, e elas caem nesse esquecimento. Isso vai girando essa mola e esse círculo, né, vicioso que eu estou chamando a atenção, de que isso não se torna um problema. Eu espero que eles preparem mais esse pessoal para lidar com o ser humano, porque não é assim não. Professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, Aide Caruso estuda os aspectos da violência. Faz parte do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e diz que o estudo é revelador especialmente em um aspecto. A gente revela de forma muito evidente que são jovens negros que estão morrendo no Brasil. É essa questão que a gente precisa enfrentar e que a todo momento a gente percebe isso no cotidiano das nossas vidas. Não precisa ser um especialista, um pesquisador no tema para acompanhar isso cotidianamente nos bairros, nos jornais, etc. Em um dos gráficos da pesquisa está ilustrada a probabilidade de ser vítima de homicídio por idade e cor. Na parte de baixo do desenho está a faixa etária e na faixa lateral esquerda, o risco. A linha vermelha representa homens negros e os homens não negros estão representados pela linha verde. Aos 21 anos de idade está o pico das chances de uma pessoa ser assassinada no Brasil. Observe a linha vermelha que mostra que negros e pardos têm 147% a mais de chances de serem vítimas de homicídios. A vulnerabilidade está muito associada, sim, a esse momento etário e identitário da vida. Os jovens estão mais expostos à violência do que determinados segmentos adultos, tá? Além deles estarem mais expostos, dependendo da localização territorial, da questão do acesso a bens, a questão socioeconômica, né, a questão territorial, a questão da escolaridade, todos esses componentes vão ajudar a gente a entender a face desse problema. Nossa aposta é que se a gente investe nas juventudes em reduzir esse fenômeno, a gente de alguma maneira vai ter um efeito muito importante para as outras faixas etárias. Entre 2005 e 2015, mais de 300 mil jovens morreram assassinados no Brasil. Mais da metade tinham entre 15 e 19 anos. A taxa de homicídios média da população brasileira é de 28,9 mortes por 100 mil habitantes. Mas entre a população jovem, esse número sobe muito.
60,9 mortes. Para a pesquisadora, a presença na escola reduz esses números. Porque ali estão sendo construídas questões para toda a nossa vida. As nossas escolhas passam pelas nossas experiências escolares, não só na relação professor-aluno, mas a relação entre os alunos, entre os espaços de lazer, de entretenimento, de cultura, porque é a janela de oportunidade que a gente tem para a vida. Outro dado da pesquisa se refere ao fenômeno social da violência contra os jovens se ampliando geograficamente no território brasileiro. Houve uma mudança nas últimas décadas, né? O Nordeste não aparecia, não configurava como os estados, né? Os estados do Nordeste não configuravam como os primeiros lugares dessa triste estatística, mas nessa última década os estados do Nordeste ganham maior evidência. A despeito da década passada a gente ter tido o bom exemplo do estado de Pernambuco com o Pacto pela Vida, nesta década, inclusive, Pernambuco tem uma taxa ascendente nesse quesito. Então isso revela para nós que as políticas públicas elas precisam ser permanentemente acompanhadas. Não adianta eu ter feito na década passada um bom programa se ele é abandonado, mas o que é mais impactante são estados como Sergipe, Alagoas e outros que aparecem nos primeiros lugares. Então a gente tem aí um desafio enorme de repensar e pensar as políticas de segurança para o Nordeste como um todo. Para nós, do movimento negro brasileiro, o que a pesquisa demonstra é o que nós discutimos há mais de 40, 50 anos, né? Que é a seletividade e o que, por exemplo, o Joaquim Abdias Nascimento vai falar em 1997 de genocídio do negro brasileiro, né? Onde ele consegue construir esse conceito na Nigéria, discutindo exatamente que existia uma política pública para que a população negra fosse exterminada, né? Também, um ano antes, em 76, o próprio Foucault vai falar isso, que ele conceitua racismo de Estado. Então, não há como nós não entendermos, ou para nós entendermos melhor esses números, obrigatoriamente nós temos que entender a forma de reprodução do racismo brasileiro, né? Se nós utilizarmos o mesmo IPEA, ainda esse mês, no mês de maio, ele fez também uma outra pesquisa que a gente consegue analisar os dois fatos. Nessa pesquisa, ele analisava o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, onde ficou constatado que os negros brasileiros hoje vivem como os brancos viviam em 2010. Nós temos aí 17 anos, o que aconteceu? Políticas públicas de distribuição de renda, onde nós, segundo o próprio IPEA, nos anos 2000, nós éramos miseráveis, abaixo da linha da pobreza, né? A ONU conceitua isso a cerca de $1 por dia, quem vive até com $1 por dia fica abaixo da linha da pobreza. Então, nós éramos 70%, 75% da população que vivia abaixo da linha da pobreza. Hoje, o IPEA traz esses mesmos dados e mostram que nós estamos vivendo como os brancos viviam em 2000. Né? Então, se nós utilizarmos isso para analisarmos a distribuição de venda, a gente consegue entender que houve uma pequena mudança a partir de 2003 no que se refere à distribuição de renda, principalmente com recorte racial, né? Mas, no entanto, no que se refere à violência e à forma de preservar vidas, o Estado brasileiro ainda está longe, Professora, está seletivo. há uma espécie de naturalização, os números que a gente passou dos assassinatos. Eu fico pensando, hoje com acesso à informação, né, a possibilidade das pessoas registrarem até mesmo um abuso de um policial na periferia, e os números continuam crescendo. A gente está naturalizando isso? Isso que é preocupante, né? Esse conceito de banalização do crime, principalmente dos homicídios, né? Porque se criou até eu vou colocar também um pouco da imprensa, né, que coloca, e também setores políticos mais conservadores, alguns parlamentares mais conservadores, que colocam a questão de que bandido bom é bandido morto. Inclusive, isso já numa pesquisa apareceu que quase em torno de 50% da população tem essa visão, que enquanto eles estão morrendo lá na periferia é problema deles, né? Não é aqui no nosso bairro ou na nossa área.
Então, essas questões vão levando que esses crimes passam a ser uma coisa normal. Nós não nos impactamos com esses crimes. Veja que nós tivemos ontem um homicídio em pleno centro, foi de Sapucaia, né, uma zona movimentada, às 3 horas, ou seja, o praticante do homicídio já não escolhe o local, ele chega onde ele quer matar, ele mata, e comete a atrocidade, e de forma bastante violenta, né, pelo impacto que foi, mas isso não impacta a comunidade. Você não vê a comunidade protestando, a comunidade se mobilizando em função disso. Ou seja, quem chora o homicídio é a família e o familiar próximo, quando toda a sociedade deveria chorar um homicídio. Nós deveríamos estar preocupados com isso. Então, essa noção de que é a periferia que está morrendo, ela é muito equivocada, porque é a violência que está sendo colocada. E algumas soluções, por alguns setores políticos, defendem a violência. Ou seja, inclusive que a polícia use da violência para resolver. Ou seja, alimentando cada vez mais um ciclo de violência. Então, nós não criamos medidas de prevenção, de educação, de socialização, de verificar valores. Nós estamos perdidos nos valores. Se nós perdemos que a morte é o fato mais grave que o homem tem, se nós estamos perdendo esse valor, o que vai restar de nós? Então, restam esses números. Né? Em 5 anos de guerra da Síria, né, de 2011 a 2015, morreram na guerra, que é conflito, porque aí tem armas jogadas, né, até por países que estão disputando a política dentro daquele território, morreram em torno de 250, quase 260 mil pessoas. O Brasil, no mesmo período, chega a 270 mil. Ou seja, em 5 anos, nós produzimos mais mortes do que um país que tem uma guerra deflagrada interna, Sim. uma guerra armada deflagrada. Agora, no nosso território, nós estamos numa comunidade. Nós não estamos numa guerra, Sim. mas o homicídio passou a ser uma pauta muito natural, principalmente quando esses homicídios são de periferia. Alguns casos chamam atenção, como no bairro Restinga, no domingo, em que um trabalhador foi retirar aquele filho do carro e, casualmente, havia um grupo tentando cometer um homicídio por um desafeto, e ele teve, aquele momento que ele estava ali, o desafeto acabou sendo socorrido, mas ele acabou sendo vitimado, não tinha nada a ver com aquela relação. E até alguns disseram que ele estava no lugar errado, no momento errado. Não, ele estava no lugar certo, era a casa dele, na frente da casa dele. Sim. Onde é que você vive? É a sua casa. Então você não tem a segurança na sua casa, né? Lá no bairro Restinga. Claro. Então só chama atenção quando esse homicídio ataca alguém da classe média, num bairro de classe média ou classe alta, que é a vitimização, porque daí a imprensa, como ocorreu em Porto Alegre, que trocou até o secretário. Mas o grande impacto que está é essa questão da juventude, até nós chamamos de juventude perdida, né? Que em 10 anos, mais de 300 mil jovens estão nesses indicadores dessa taxa de homicídio, ou seja, são mais de 30 mil Sim. jovens por ano que morrem. Então, nós estamos perdendo a juventude, nós estamos perdendo a nossa capacidade de trabalho, a nossa inteligência, né? O nosso futuro, nós estamos perdendo e produzindo. Porque nós criamos uma sociedade que está produzindo esses criminosos. Então, o problema do homicídio não é um problema do criminoso ou da sua ficha criminal da vítima. Porque nós vamos lá ver que a vítima tem uma extensa. Não é esse o problema. O problema é que basta lembrar homicídio que é a responsabilidade de toda a sociedade. Tinha uma criança também, né? E a criança foi vitimada também. Bom, eu vou pegar a fala do professor e já vou indicar para o Gleidson se ele concorda ou não, ou pode acrescentar. A gente tem aqui problemas e soluções, tá? O professor, por exemplo, indicou já um dos grandes problemas, a violência como instrumento para combater a própria violência. E como solução, medidas preventivas. E aí eu posso lembrar aqui o projeto Território da Paz, aqui em Canoas, entre outros projetos que vão trabalhar exatamente no jovem. Vão trabalhar em primeira instância no jovem, que hoje, como a gente acabou de falar na outra discussão sobre a publicidade, por exemplo, leva um jovem, por exemplo, a roubar um celular, para o consumo de drogas ou até mesmo ao consumo de marcas. Isso é o que se chama hoje de delito aspiracional. Está se criando esse conceito, né? Porque o próprio mercado cria esse desejo. Essa necessidade. Mas cria essa necessidade, esse desejo. Claro. Então, tu tem um desejo. Só que você não tem a capacidade financeira para atender aquilo ali. E aí, como é que fica? O outro ponto é sim, política pública. Não tem como avançarmos sem política pública. Não há a menor possibilidade de avançar sem política pública. Por causa exatamente dessa questão da mortandade, que hoje, ainda bem, está
em voga em todos os tipos de mídia, mas, por exemplo, em 2003 começa a se discutir, e ela vai se firmar, se não me engano, em 2005, lá na Bahia, um movimento chamado Reaja ou Seja Morto, e Reaja ou Seja Morta, exatamente para que os jovens conseguissem, entre eles, fazer uma discussão para sair desse círculo de violência, né, que é, de certa forma, meio que... por exemplo, para voltar ao Foucault, ele fala o seguinte, que hoje, se antes o Estado tinha o poder de matar, né, isso ele poder dizer, vou te matar ou não vou te matar, hoje ele faz outra escolha. Ele tem que te deixar, tem que fazer tu viver, mas pode te deixar morrer. Sim. Né? Entende? Então, o deixar morrer é exatamente não investir em políticas públicas que possam resolver essa discussão. O abandono do Estado nas periferias, onde todo mundo sabe, isso aí já é notório, onde tiram, né? Onde fazem daquelas crianças ou juventude soldados e tal, do tráfico, enfim. Então, óbvio que do nosso ponto de vista, a questão de políticas públicas é o que mais é urgente nesse sentido. Em pouco tempo, eu gostaria já de agradecer a presença dos nossos dois convidados e fechar essa discussão de alguma forma. A gente tem números aqui, a gente tem que transformar esses números agora em uma política pública, como bem disse o doutor. Eu acho que nós temos que trabalhar esses números diariamente. Eu acho que a imprensa, o papel da imprensa, dos programas qualificados como Conexão RS, é que tem que bater, né? O Fórum Brasileiro traz esses dados, e em novembro vai trazer o anuário que contém os dados de 2016, justamente para mostrar, para criar impacto. Nós já tivemos reações de um estado, justamente da Bahia, questionando, ficaram bravos com esses números da divulgação. Os governos têm medo de divulgar esses dados. Agora, a segurança não pode mais ser um tema só de disputa na campanha política para eliminar o outro candidato. Ela tem que ser proposta já na campanha política. O que eu vou fazer? Qual é a minha política para a segurança pública? Sim. E essa política ela tem que ser permanente. Os casos de políticas bem implantadas no Brasil, como Pernambuco, que houve uma diminuição significativa, em 2014 o governo encerrou, trocou o partido, encerrou o projeto e de lá para cá já aumentou o número de homicídios, de violência também, de uma forma geral. Em Minas Gerais também. Aqui no Rio Grande do Sul, o território de paz, que eram embriões de formação de uma cidadania contra a violência, né, de pacificação, também foram extintos. O PRONASSE, que foi um dos maiores projetos de prevenção que atendia o Estado na sua federação, envolvia os Estados federados e mais os municípios e as comunidades, com projetos para as mulheres, para a violência doméstica, para as crianças, para os jovens, para a cultura da juventude, e simplesmente foram abandonados. E esse é um grande problema nosso. Obrigado. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo.